Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 19. Domingo, como foi dito, eu não estava aqui, estava numa viagem, mas com o mesmo coração. E essa palavra, ela traz até um cunho do que eu vivi nesses dias, e eu quero aqui partilhar junto com vocês. Amém? Romanos 8, 19, depois você vai abrir comigo Mateus, capítulo 3, aí eu vou te falando, quem está aí? Suri, Mateus depois 3, 17, nós vamos te falando, tá? Primeiro Romanos 8, 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora, Mateus capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora, Suri, a você também aí, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o seu Deus. Vai. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vai. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Próximo versículo. Assim o diabo deixou e imediatamente, demorou, gente? Imediatamente os anjos vieram e o serviram. Agora, só para finalizar, versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande, sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz. Quero hoje falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente olha para toda a história, eu quero centralizar hoje bem a vida de Cristo, nós vemos um relato da vida de Cristo, somente ali da sua natalidade, do seu nascimento, até os seus 12 anos. Como assim? Nós vemos relatos: Jesus nasce, é levado ao templo, ali Simeão vê ele, Ana, e daqui a pouco tal, só que daqui com 12 anos, em Lucas 2,41 em diante, vai dizer que Jesus, ele estava junto com os pais numa festa, e coisa de menino, né, gente? Em festa, menino faz o quê? Some. Jesus era um menino, e ele some no meio dessa festa. E se você vai seguindo nos versículos adiante do texto, vai dizer que os pais percebem depois que Jesus está perdido, depois de dias, e eles voltam. Imagina, né? Jesus está viajando, ué, cadê Jesus? Ih, esquecemos o menino, né? Imagina, eu fico olhando, né? Parece que soa irresponsável, né, da parte
de Maria ali, de José, mas é um relato da Bíblia que precisa chamar a minha e a sua atenção, porque dali eles encontram Jesus fazendo o quê? Conversando com doutores, e impressionava a forma que Jesus se comunicava. Então, até ali nós vemos um relato de quem? Da vida de Jesus. Só que depois, gente, não se ouve mais nada. Tem histórias, né? A teologia vai dizer 18 anos esquecidos de Jesus, porque ele só aparece depois na história bíblica com quantos anos? 30. Então 18 anos. Talvez você já viu filmes que nesses 18 anos Jesus fez o quê? Ressuscitou passarinho morto. Eu já vi filme assim, né? Principalmente esse filme ruim de Jesus, né? Gente, pelo amor de Deus, até que enfim veio o The Chosen, veio lá o da cruz, porque tem uns Jesus ressuscitando passarinho, carrinho de rolimã tendo motor. Então, a Bíblia não relata. Só que nós estamos acostumados a olhar talvez para Jesus e dizer assim, quando eu falo acostumado, você vai entender, por que ele era tão amado? Será que é porque ele já fazia tantos milagres? É porque, sei lá, eu vi que ele já pequeno ressuscitava passarinho? Não. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo desde novo Jesus agradando o coração do Pai. É só você olhar para o mesmo texto que a gente está falando, de Lucas 2, versículo 41, lá para frente, depois para o final do texto, vai dizer que quando eles encontram Jesus, coloca o 49 para mim, Suri. 49. Porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvidos no assunto do meu Pai? Jesus com 12 anos, ele está bem assim, vocês não sabem que nesse tempo eu estou envolvido naquilo que o meu Pai está fazendo? Mas até então, não está em relatos que Jesus fez milagres, que Jesus curou pessoas, não tem relatos que Jesus era o Cristo, tem relatos que Jesus era o Jesus, porque até então, como eu já disse para vocês, Jesus era um nome natural, normal da história, era o nome de um homem, mas o Cristo não, o Cristo era ungido, o Messias. Nós não vemos o Cristo, nós vemos quem? Jesus. Sabe o que Deus está querendo nesses dias encontrar primeiro? Ele não está querendo encontrar homens que são os profetas, os evangelistas, os pastores. Não, porque eu sou isso. Deus está querendo encontrar você. Deus está querendo, encontrar o Sodré. Porque quando ele encontra o Wanderson, quando ele me encontra, ele vai encontrar, dizer assim, eu te encontro para você viver o propósito. Não é sobre um título que você recebeu, mas é sobre um chamado que eu tenho para você viver, porque chamado tem a ver com aquilo que o céu já declarou sobre a minha vida. E o que o céu declarou sobre a minha vida? Não é que primeiro eu sou um pastor da igreja, é que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, querido, eu não entro no frenesi de que, não, é porque para eu ser reconhecido, eu tenho que ter feito um milagre, eu tenho que ter feito isso, eu tenho que ter orado por alguém ter sido curado. Não, querido, sabe o que é? É quando eu estou envolvido nos assuntos do meu Pai. Assunto fala de quê? De questões, de conversa. Sabe o que Jesus fazia? Jesus tinha um relacionamento já com o seu Pai. Sabe o que eu e você precisamos nesses dias, querido? Mais do que funcionamento. Funcionar, você precisa se relacionar. Porque a primeira coisa que eu quero trazer dessa palavra é: antes da manifestação, vai existir a afirmação. Antes da manifestação vai existir o quê? Porque logo depois aparece o Jesus na história. Depois de 12 anos, 18 anos, na verdade esquecido, aparece. E quando aparece o Jesus na história, antes de ele entrar para o seu ministério, Mateus capítulo 3, 17, vai citar que um dia Jesus, ao ser batizado, ele ouve uma afirmação do céu, o texto que nós lemos:
Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus estava em Jesus, porque Jesus tinha feito milagre nesses 18 anos, que ficou esquecido. O prazer de Deus estava em Jesus, porque Jesus estava na sinagoga, pregando, falando. Sabe, o prazer de Deus estava em Jesus, porque nesses 18 anos, ele foi um filho. Sabe o que eu e você precisamos, querido? Entrar nessa rota, nesse lugar de entender que dentro dessa afirmação do céu, eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, filhos primeiro, eles recebem identidade. Filhos primeiro, eles recebem a identidade. Qual é? A identidade é: você é amado. Só que isso não é um amor, porque é diferente amar e bajular. Porque bajular geralmente é o tipo de fala que, você é tão legal, você é bonitinho, mas amor não. Amor, ele é encaminhado de correção. Amor, ele é definido sobre aqueles que olham e falam bem assim: vamos lá, você precisa mudar de vida, porque existe uma rota para você viver. Então tem pessoas que não estão acostumadas com a essência verdadeira do amor. Eles estão acostumados muitas vezes com o que o mundo traz, que é a bajulação. Você quer ver uma bajulação do mundo bem legal? Que você acha que está sendo amado? Por exemplo, a curtida do Instagram, ela simboliza, ela tem um formato de quê? Love, amor, coração. Muitas vezes estão lá, curtindo. Mas muitas vezes o que estão curtindo da sua vida não é o que você vive, não é o que concordam sobre você, não é o que oram sobre você. E você gosta muitas vezes de viver essa máscara de ser bajulado, ao invés de ser amado de verdade. Por isso que nesses dias eu tenho entendido algo. Querido, eu já tenho uma dificuldade com redes sociais. E nesses dias tem hora que eu falo bem assim: vou ficar um pouquinho livre disso. Vou ficar um pouco sem. Por que eu falo que eu tenho dificuldade? Não é porque eu sou bom, não. Dificuldade porque se eu pegar, eu vou ficar ali. Eu vou achar que aquele é o meu lugar. Só que não existe um lugar para a gente viver. Existe um lugar. Você quer ver gente que gosta de ser bajulado ao invés de ser amado? Tudo que ele faz ele precisa postar. Se ele compra uma casa, ele precisa mostrar para o mundo. Se ele fez uma casa, se ele compra um carro, tudo ele precisa mostrar para o mundo que é dele. Uma coisa é você apontar o que Deus fez, outra coisa é você ficar esperando a opinião de pessoas, achando que isso vai sustentar o vazio que existe na sua alma, achando que isso vai sustentar um vazio que só Deus pode preencher em você. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite, querido. Sabe o que eu e você precisamos? Ser encontrados pelo amor de Deus. Nós precisamos nesses dias olhar se existe, qual é a voz do céu diante da minha vida. Eu sou um filho amado, existe essa afirmação em quem Deus tem prazer em mim. E o prazer de Deus, querido, está baseado, não, como eu disse, não no que eu estou fazendo, mas é no que eu estou me tornando diante dele. É quando eu estou abrindo meu coração e dizendo realmente quem eu sou diante dele. Tem muita gente parado porque está vivendo de afirmação de gente. Tem muita gente parada dentro da igreja porque está esperando a afirmação de líderes e esquece da afirmação do céu. Está esperando a afirmação de pessoas e esquece da afirmação do céu. Querido, quando eu parei de esperar pela afirmação do céu, eu comecei dos outros, eu parei para me mover pela afirmação do céu. Daí, aonde você entra? Você entra na rota de Deus. Você entra naquilo que Deus tem. Você vive o projeto de Deus. E tudo que Ele tem para fazer passa pela afirmação que Ele tem. Por isso que talvez a canção para você hoje talvez você tenha medo de viver o projeto. Você deveria cantar assim, ó: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu sou filho, diga eu sou filho.
Eu não sei o que você tem medo de viver nesses dias, mas eu quero declarar, segundo o nome de Jesus, o verdadeiro amor, segundo a palavra de 1 João, diz que ele lança fora todo medo. Ele lança fora tudo aquilo que não é dele. Ele lança fora para que ele construa uma verdade do céu sobre você. Eu não sei o que te frustrou na sua caminhada, mas de uma coisa eu creio, querido: é a voz do céu que diz quem somos do Senhor, amém? Então, se você está aqui nessa noite, é sobre isso que eu creio. Hoje eu vim para cá e eu estou aqui desde um pouco mais cedo e eu falei: Senhor, eu não entra na minha cabeça estar num culto de feriado e não viver o que o Senhor realmente para a gente, não viver o que o Senhor tem para a gente viver, não ouvir a tua voz e se mover diante da tua voz. Senhor, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Então, se você está aqui nessa noite, essa palavra é para mim e é para você. Primeiro, existe uma afirmação. Existe o quê? Do céu sobre a sua vida. Se existe uma afirmação, vou te falar logo, existe, sabe o que? A segunda fase, uma tentação. Porque a Bíblia vai dizer que logo que Jesus recebe uma palavra em Mateus 3 dizendo que ele era um filho amado, no capítulo 4 aparece o diabo, como você aprendeu na novela, o cramunhão, né? Não era assim que a novela falava? Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer que em seguida de quê? Jesus é batizado ali por João Batista. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito Então deixa eu definir algo na sua mente. Desculpa se eu vou ferir seu dogma, mas ser guiado pelo Espírito Santo não é quem fala em línguas. Falar em línguas é buscar dons, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 12. Ser guiado pelo Espírito, muitas vezes, é ser levado ao deserto. A teologia da prosperidade, a teologia que nós cremos, ela vai dizer o quê? Que ser guiado pelo Espírito é quando nós somos guiados para sermos forjados na verdade. E tem gente que está achando que ser guiado pelo Espírito é o quê? Ah, não, é só churubicanta, né? Rita lá para trás, Siri anda na praia. Não, gente, eu creio em todos esses movimentos, eu vivo isso. Só que ser guiado pelo Espírito é ser levado ao deserto. Para quê? Para ser forjado, tentado. E olha como ele vai tentar. Vai lá, próximo versículo, vai dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, que é assim, né? O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá, ele expulsa os demônios, ele está 40 dias e 40. Ele está aí, teve fome. Quando ele tem fome, a Bíblia vai dizer, o que acontece? Versículo 3. O tentador se aproximou e pergunta assim: se tu... Mas qual era a pergunta, qual era a afirmação que ele tinha recebido lá atrás? Você é... Aí vem o diabo, dentro daquilo que você já tinha ouvido de Deus, dizendo que você é filho, falando bem assim: se tu és o filho amadinho de Deus, né? Eu vou conjecturar. Pega essas pedrinhas e faz dela um Macfish, faz dela um hambúrguer, faz dela, você está com fome, Jesus, faz dela. Só que sabe, como eu sempre falei uma frase: quem tem identidade não se move por necessidade, querido. Jesus sabia do que ele tinha ouvido lá atrás, porque quando eu passo pela fase da afirmação, eu preciso entender: tentação virá, provas virão. E quando a prova chegou, Jesus respondeu a prova naquilo que ele achava. Ah, eu acho, né? Eu acredito. Não. Está escrito. Sabe o que ele fez? Está escrito. Se está escrito aonde? Na Bíblia, na lei, na Torá. Ele disse: está escrito. Nem só de pão. E onde está escrito isso? Projeta para mim, Súria, Deuteronômio capítulo 8, versículo 13. Olha isso, Jesus, ele cita a palavra: aumentaram os seus rebanhos, a sua porta, todos os seus bens, vai. Ué, 13? Eu anotei a citação errada, me ajuda, gente, eu acho que eu anotei errado dessa vez. Nem só de pão viverá o homem. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Vai, gente, pesquisa aí para mim, rápido, rápido. Mas Jesus, ele responde Deuteronômio dizendo: nem só de pão viverá
O homem, eu gosto quando eu erro, gente, que é um sinal que eu preciso ler mais a Bíblia. 8:3. Ah, isso aí então. Ele humilhou vocês, deixou vocês passar fome, depois sustentou os maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão, mas de toda palavra que procede. Aí você quer enfrentar o diabo com o quê? Eu acho. Você quer enfrentar o diabo? Ah, mas por que aconteceu isso? Não, estou com fome sim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. O que você precisa nesses dias, querido? É viver baseado na palavra de Deus. É viver com o seu coração entregue à palavra de Deus. Logo depois, volta Suri, para mim, Mateus capítulo 4, o diabo, ele vai tentar ele em outra situação. Não é isso? A Bíblia vai dizer que Satanás leva ele num lugar mais alto e fala bem assim: se joga daqui. Colocou ele no alto, próximo versículo, e disse: se joga, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, porque Satanás, ele sabe conversar. Jesus não tinha dito que está escrito? Agora ele entra na Bíblia também. Se você acha que Satanás não conhece, ele conhece, ele só não vive. Então por isso que não é só ser crente, né, Leonel? Tem que ser cristão, pequeno Cristo. Crente dizem que até... Então ele fala, está escrito que ele dará ordem. Aí Jesus, ele vai lá, agora não sei, talvez deve estar certo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, 6:16, Jesus vai dizer, não, ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Em outras versões, não tentarás o Senhor, teu Deus. E tem crente que vive assim. Ele vai tentando Deus, ele está achando que Deus é como aquela frase que alguém diz, né? Hoje eu vou botar Deus na parede. Aí é como eu sempre digo, o negócio é você achar uma parede que você consiga colocar Deus lá. Porque não dá para você colocar Deus na parede, não dá para eu ficar fazendo prova de Deus. Ele falou, não, Satanás, se está escrito isso, eu conheço outro versículo que está escrito. E o que nós estamos vivendo, igreja? Se precisa se manifestar filhos, beleza, eu recebi uma afirmação, eu estou sendo tentado no meio da afirmação, só que agora eu preciso, no meio da tentação, responder mediante a palavra de Deus. Depois a Bíblia vai dizer que Satanás, achando que Jesus estava cedendo aos poucos o que ele queria, ele vai dizer bem assim, tá bom Jesus, está vendo tudo isso? Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus responde com o que, gente? Com a palavra, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio 6, 13. Temam ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestem culto, jurem somente ao teu nome. Sabe por que, querido, que eu passei a olhar para a palavra e dizer assim, eu não posso viver sem ela? Porque é ela que me alimenta. É a palavra, querido. Você pode vir para o culto, você pode ouvir uma palavra de domingo, você pode ouvir a palavra de texto, você pode ouvir a palavra do GF, você pode ouvir, mas se você não parar com o autor dela, para olhar e falar bem assim, Senhor, o que você quer me alimentar hoje? Você vai ser presa fácil do inimigo. Você está achando que o diabo não vai usar um versículo para te fazer desistir de Deus? Ele vai fazer. Tantas pessoas que eu vejo às vezes usando um versículo isolado da Bíblia para justificar a sua falta de vida em Deus. E eu olho e falo bem assim, isso é coisa de quem? Satanás. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite, segundo a palavra de Deus. Querido, não seja movido. Eu lembro do texto de 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu fiz questão de anotar, porque tudo que há no mundo, a Bíblia vai dizer que é concupiscência, a palavra que antigamente nós dizíamos, que hoje é colocado como o desejo, como a cobiça. Tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e arrogância da vida. Você viu Jesus sendo tentado nessas três coisas? Eu vi. Como assim, pastor? Desejo da carne, nem só de pão viverá o homem. Desejo dos olhos, né? Tá vendo? Eu vou te dar tudo isso aqui. Não é isso? Soberba da vida.
vou te dar tudo se você prostrar e me adorar. Se eu te falar uma coisa, tudo que há no mundo, próximo versículo, senhor, olha o versículo 17, o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, querido. O mundo vai passar, as coisas vão passar, sabe, eu olho para o mundo e não tem problema nenhum a gente usufruir de bens, querido, mas tudo vai passar. O que vai permanecer é o que nós estamos criando no Senhor. Já parou para pensar que se você comprar hoje o iPhone 17, no ano que vem, ou talvez nesse ano eles vão lançar o 18, daqui a pouco está no 20, e não tem problema você ter o 17, mas o problema é quando a gente está numa busca desenfreada, através só de coisas. A gente quer viver as coisas, mas a gente esquece de viver a vontade do Senhor, a gente esquece de viver o que o céu tem para nós. O mundo, ele já sistematizou de uma forma aonde você já virou presa fácil. Como assim, pastor, eu virei presa fácil? Eles podem pensar isso, mas nós que estamos vivendo a palavra de Deus, não. Eu sou filho amado, em quem Ele tem prazer. Sabe o que eu vim declarar sobre a sua vida nessa noite, querido? Diante da afirmação do céu, você vai vencer as tentações desses dias. Você vai vencer, sabe, tudo aquilo que tem se levantado ao seu coração. Ei, Satanás, talvez nesses dias ele está lutando de todas as formas para te tirar da mesa da comunhão. E Jesus está te chamando, vem para a mesa da comunhão. Querido, você pode ouvir nessa casa a gente falando de tantas coisas, mas você sempre vai ouvir palavras posicionando o seu coração a viver a vontade do Senhor. Você vai ouvir palavras como do Marcelo semana passada, posicionando o seu coração sobre a sua responsabilidade. Você vai ouvir uma palavra do Deus da segunda chance. Você vai ouvir, mas você precisa entender que nesses dias, o que nós estamos centralizando aqui nessa casa é: viva o propósito de Jesus. Viva o propósito, porque assim você vai viver o projeto do Senhor para sua casa, você vai viver o projeto do Senhor para sua família. Daí não vai ter problema com iPhone 17, 18, 20, com casa, com nada, querido, porque o seu coração não é das coisas, o seu coração é do Senhor. E quando o seu coração é do Senhor, Ele não tem problema confiar coisas grandes aos seus filhos, porque o nosso coração, querido, é dele, é do Senhor. Então nessa noite, olhe bem o que eu estou te falando. Existe uma afirmação, mas existe a tentação. Como eu me posiciono diante dela? Mediante a palavra. Por isso que o salmista vai dizer, como que é? Ele vai dizer assim, ó: a tua palavra escondi. Aonde? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. Diga: minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Diga: meus dons e talentos. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, aleluia, até que o mundo possa
para ver tua glória em... Eu amo as canções antigas também, sabe por quê? Eu não sei se você percebeu, mas tem uma linha bíblica. Antes de dizer meus dons e talentos são para te servir, tem a tua palavra escondi no meu coração. Antes de entrar e dizer eu sou isso, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou filho. Eu guardo a palavra, eu vivo a palavra, eu estou no lugar onde o céu quer manifestar a tua glória. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela glória de Deus, querido. E quando nós vivemos assim, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pela vontade que Ele tem. Então daí Ele refina até que o mundo veja a glória brilhar. Então eu quero declarar, seja livre para fluir em Jesus. E eu quero fechar essa palavra nessa noite. Porque não sei se você entendeu, eu comecei em Mateus ali, capítulo 3, Jesus sendo afirmado. Capítulo 4 ali agora, Jesus, ele é levado ao deserto. E dali ele é tentado, ele responde na palavra. Até que depois, imediatamente, os anjos vêm e servem. Se você está querendo viver a vontade de Deus, deixa eu falar uma coisa. Só faz isso, viva a palavra. Responda na palavra, que daqui a pouco o imediatamente de Deus chega. E querido, isso aqui não é palavra positivista, isso aqui não é palavra te dizendo, não, o imediatamente de Deus, ele sempre aparece. E quando você menos espera, o que Deus começou a fazer na afirmação, na tentação, ele vem com uma provisão que você nunca viu e nunca ouviu. É esse o Deus que eu estou servindo, querido. Porque logo depois que passa toda a tentação, versículo 16... Jesus, a Bíblia vai dizer que antes um pouquinho, no 15, Jesus ele entra numa cidade, Mateus capítulo 4, versículo 15, isso. Jesus ele entra num lugar, e nesse lugar ninguém queria pisar. Qual era a terra? De Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos... Gente, e o termo é bem direto, Galileia dos gentios. É o lugar onde o povo falava bem assim, que? Pisar ali não, só tem pecador, só tem gente ruim. Só quando Jesus sai do deserto, e quando ele sai dali entendendo que ele é filho, passou pela tentação. Quem é afirmado é tentado e passa pela provação. Ele precisa viver, além da afirmação, da tentação, ele precisa viver a manifestação. Porque quando Jesus só pisa, a Bíblia vai dizer, versículo 16, o povo que vivia em treva, eles viram uma grande... Eles viram... Eu ainda estou sonhando com o dia da igreja, onde a palavra ela vai soar muito mais efeito do que uma frase que a gente às vezes combina. A igreja de Jesus está esperando frases de efeito. E muitas vezes a palavra está bem clara. Eles viram, não era uma luz. Eles viram uma grande luz, querido. E quando eles olharam para aquilo, a Bíblia vai dizer sobre os que viviam na terra da sombra da morte. O que aconteceu? Raiou a luz simplesmente porque Jesus entrou lá. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, aí eu quero fechar, lembra do texto que nós lemos de Romanos 8,19? A criação está esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Hoje, eu te dou essa palavra segundo o Espírito, para declarar o quê? Você quer levar o Evangelho de Jesus? Quer viver os propósitos de Jesus? Querido, você precisa passar pela afirmação, você precisa passar pela tentação, mas até que uma hora... a criação vai olhar e vai dizer, eu vejo um filho de Deus. Eu vejo alguém que carrega a verdade do Evangelho. Eu vejo alguém que não se esconde do Evangelho. Esse final de semana a gente estava indo para a Bahia e no carro não tinha espaço. Eu falei bem assim, eu preciso levar o meu violão. E eu pensei assim comigo, mas para que eu vou levar meu violão? Não quero nem, e quando eu estou de folga, não quero nem tocar. Eu gosto de tocar, mas não quero. Sei que vão ficar, toca essa, toca aquela. E eu não quero. Mas eu falei, eu vou levar meu violão.
E eu lembro que nós tivemos um período na casa de adoração, e no outro dia eu comecei a falar com Deus algumas coisas também. Eu lembro que ao sair, pensando que vim embora, nós paramos numa casa, num lugar da Bahia. E ali eu entendi o que Jesus queria. Depois eu voltando, chegando de casa, bem tarde da noite, quase meia-noite, recebi uma mensagem do irmão e o meu violão ali dentro do carro. E eu falei, vou lá. Eu pensei que era para eu comer, porque eu falei, vou comer, porque não tem nada para comer, já são meia-noite. Quando nós saímos de lá, era mais 3 horas da manhã, vivendo a glória de Deus. Deus se manifestando, e aí eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendi tudo, eu entendi. Tem coisas que não é sobre o que eu estou achando que eu estou fazendo, mas é o que o Senhor está realizando, e eu só quero cumprir a tua vontade. Eu só quero manifestar o teu reino. Senhor, eu só quero que vejam em mim a tua glória. Senhor, eu não quero que vejam nada a não ser o Senhor. E foi tão engraçado que quando a gente estava saindo, e o irmão falou bem assim, querem que passe em tal casa para fazer uma oração e tal. E eu olhei para o Patrícia e falei, meu Deus, eu estou com essa blusa do Vasco, com essa bermuda. E eu olhei, eu falei bem assim, corrida do Vasco já foi um fiasco lá. Mas é isso que eu gosto, tá vendo? Fala do Vasco, a gente manifesta. Eu quero que a gente fale do nome de Jesus e haja essa mesma alegria. Amém, igreja? Amém, eu quero, é isso que eu quero ver. Amém, tem uma irmã ali, ó, glória a Deus, com a camisa muito bonita. Isso aí, Sofia. Mas sabe, é sobre isso, é quando nós olhamos e vemos, cara, não é a roupa que eu visto, não é o que eu estou usando, mas é sobre a glória de Deus que habita e reina em nós, querido. E quando nós olhamos para isso, o mundo ele é tocado por aquilo que os céus têm para liberar, por aquilo que a verdade dos céus tem para dizer. Eu estou dizendo e o cemitério está dizendo amém, eu estou dizendo e o cemitério lá está dizendo aleluia. Eu estou pregando hoje para crentes que são vivos, querido, amém? Eu estou pregando hoje para uma igreja que precisa dizer sim, Senhor. Eu respondo essa palavra, sim, Senhor, eu concordo com essa palavra, porque eu não sou movido por aquilo que acham, eu não sou movido pelo culto de domingo. Porque o culto de domingo, querido, eu sou movido pelo Deus de todo dia. Eu sou movido, não é se o pastor está falando calmo, não é se o pastor está falando com pressão. Eu sou movido por aquilo que desde manhã me consumiu por dentro. Eu não estou esperando. Quando eu falo para vocês, cara, levante sua voz, eu só estou te ensinando um princípio, que diante do rei, a gente se rende, a gente se entrega, a gente diz sim, aleluia. É isso que o salmista ensinou. Eu só estou dizendo para você que a ordem de Salmo 150 é louve ao Senhor. E é uma ordem, não é uma sugestão. Mas uma coisa eu estou dizendo, igreja, se mova diante do princípio eterno. Hoje, se você entrou aqui, talvez dizendo, não sou ninguém, a voz do céu é, você é um filho amado. Se você entrou aqui passando por lutas, deixa eu te dizer, seja bem-vindo, porque todos nós temos tentações e lutas. Se você acha que ser guiado pelo Espírito Santo é ser tomado pela unção, nem vou falar, vou deixar isso para lá. Mas é ser tomado pela uma unção de só falar em línguas? Não. De rodar e cair no chão? Não. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser levado ao deserto todos os dias para aprender sobre quem Ele é. E daí falar em línguas só vira uma consequência da nossa busca. Que Paulo fala que Deus vai liberar aqueles que buscam com zelo. Então, não é algo que, todos têm que falar, não. Paulo fala, eu prefiro que vocês profetizem do que falem em línguas, porque é melhor profetizar. Mas eu creio numa verdade. O que o Senhor tem nesses dias é levar filhos a uma realidade que é tão real, querido. Tão real. Mais do que talvez o mistério que você se envolveu, falar em línguas, que Paulo vai dizer, se fala em línguas que haja intérprete. Então, por isso que às vezes você não vai me ouvir falando na igreja. Igreja, ora em línguas. Por que não? Porque o visitante não vai entender, ninguém vai entender. Se tiver um intérprete, eu vou mandar você orar. Tem hora que você vê que eu falo em línguas, né? E alguém me perguntou esse dia, por que você tira o microfone? Eu falei, você não vai entender?
Para que eu preciso ficar falando? Edifica a minha alma, não edifica você, edifica a mim. Então, o que hoje eu quero falar com vocês é: sejam tocados por uma realidade do Evangelho. Amém? Fique de pé.